Salve, Olá, salve. olá, 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 boa tarde, Miguel. Saudade, meninos. Tudo bem, Todos, Regina, tudo. Miguel? Tudo bem, tudo E ótimo. aí? Tudo E bem, vamos aí, nós lá no Távola. quais são as Começando. novidades? Gente, muito assunto, muito assunto. Não é? Não Eu tem? assisti o debate hoje. Hoje teve um debate com as cadeiras amarradas, parafusadas no Não, chão. elas estavam Parafusadas. fixadas no chão. Eu vi que você falou, Miguel, no nosso Instagram, do 247, É, você contou a baixaria que foi, né? foi. Não, Gritos. hoje também foi. Não houve, Sim, não houve gritos. cadeira voando, mas Mas teve agressões. xingamento, teve baixaria. Tudo. E parece que eles só fazem os debates para pedir direito de resposta, porque aí fica aquela coisa jurídica, um responde ao outro, e a população Vamos de ser São Paulo realistas, não, gente. não ouve nada, entendeu? Não há nenhum tipo de debate já há alguns anos, não é agora que isso começou. Os debates não lidam com praticamente nada. Só que agora o espetáculo me lembrou o Telequete Montilla, antigamente. Eu não Que isso, lembrava do gente? Montilla. Telequete, eu me lembro do Telequete. E você sabe que eu Se vi só um lembra? Era pedacinho. isso. Eu vi só um pedacinho, que foi uma hora que a Tabata fazia pergunta para o Lamaçal, né? Como dizem, para o Marçal. E aí ela falou: Marçal. eu queria saber se você vai se retratar. Falou alguma coisa em relação ao pai dela, que ele disse que ela era responsável pelo suicídio dele e tal. Aí aí voltou para ele continuou falando mal do Nunes. Aí lá pelo meio ele falou assim: ô Tabata, olha só, eu peço perdão pelo que eu falei, eu não tinha visto direito, então tudo bem. Aí Resolveu. pronto, aí segue falando do Nunes, assim, se livra de. A Gente, Tabata seria o Ted Boy Marino, eu acho. Até aquela cara de boazinha demais. Não, é tudo. É o inacreditável que a gente Bom, está vivendo, gente. eu gostei da Inacreditável. expressão política do espetáculo que eu vi no jornalão, já falei disso em outros locais aqui, mas eu gostei da expressão. como diz a Daiane. Eu gostei da expressão porque é isso que ela é. É um espetáculo circense, mais para atrair atenção. Tem chamas, tem engolidor de fogo, tem malabarista, tem luta no meio, tem gente domando animal, estalando chicote. É isso, é um grande circo mesmo, no sentido do século XIX, aquele circão. É assustador porque, assim, a gente tem comentado aqui o tempo inteiro que ninguém conversa mais ou argumenta, é tudo muito posicionado, muito pé na porta. Mas isso eles chamam de debate. Para que estão fazendo isso? E eu tenho a impressão que as TVs, inclusive, ficam falando, não, nós vamos garantir que não aconteça, mas torcendo para acontecer, porque isso dá uma audiência que eles não estão tendo mais. Há um bom tempo que essas fórmulas tradicionais estão caindo, tanto TV quanto jornais e tal. E isso vende. Na TV vende imagem, as pessoas vão olhar, vão ficar olhando. Na internet garante clique, garante... Ou seja, é só mais um produto. Mas ninguém assiste Coisa mais em o debate. si, a essência da coisa, que é a democracia e a política, É isso, ninguém não é assiste mais Agora, mais gente, debate para eu ouvir acho, o candidato. eu acho, Você assiste eu o acho, debate para pois ver o é. espetáculo. Não, mas eu acho que se tivessem regras, por exemplo, essa regra de um perguntar para o outro, não dá certo com esses caras, porque a pergunta vai ser uma baixaria. Então, é o jornalista que tem que perguntar e ter aquele tempo para falar e não sei, para evitar essa briga, porque se um pergunta para o outro, não é uma pergunta, é um insulto, é um xingamento, não é uma pergunta. O Então, debate americano foi bem interessante nesse foi aspecto. interessante. E outra coisa do debate americano, que devia ser instituído aqui, são aquelas pessoas do jornalismo que ficam no bastidor checando as fake news. Então, isso seria maravilhoso. Claro, quando Mas... o Trump falou da comilança... They are eating pets. They are eating pets. Na mesma hora, assim, segundos depois, eles disseram: não é verdade, ninguém viu nada sobre isso. Mas aí o Marçal ia apitar permanentemente. Pi, não ia dar nem tempo de mentir. Pois é, mas a regra devia ser Nenhuma essa. verdade. Devia Não, ter gente, isso. é porque um candidato que já entra lá para um determinado objetivo e não é o de conversar ou debater, não pode ser permitido nos debates. Devia talvez haver uma garantia jurídica de que o candidato que fizesse isso seria processado ou pagaria uma multa.
e seria expulso do debate na primeira ou segunda reincidência. Seria calado, né? Olha, não vamos mais, você não Sinto participa. muito, você não Desliga pode, o não tem microfone, desliga o É. microfone, ponto final. Mas eu queria ressaltar, não nesse debate de hoje, mas no debate da cadeira, a melhor de todas as cenas que uma amiga minha lá de São Paulo apontou. Falou, olha isso aí. É o apresentador, o jornalista, saindo correndo, aí lembrando, voltando para dizer nossos comerciais, por favor. Não, isso foi muito falado, porque, inclusive, ele foi comparado com Flávio Cavalcante. Foi. Pobre Flávio. Vou chamar. Mas isso é cena de comédia. Rendeu. Ele deu uma entrevista ontem enorme aqui falando da cadeira. Eu vi na Globo News. Ele virou um personagem. Então, aí caindo no sério, para que um candidato vai a debates? Para aparecer. Mas não acho que apareça mais. Assim, acho que mas hoje no em caso dia, do Marçal, ele aparece para os seguidores vai. dele. Mas se o Marçal não tiver adversários, se ele não tiver adversários, ninguém vai assistir. Porque só vão assistir para ver se alguém dá uma cadeirada nele. Hoje em dia, a impressão que eu tenho é só para assistir para ver se alguém joga alguma coisa no Marçal. Vou fazer aqui um parêntese para voltar um pouquinho, já que você está rindo, porque eu achei muito engraçado, na hora que você não está vendo, depois teve outro vídeo que a televisão liberou, que você vê exatamente na hora que ele sai do lugar dele, pega a cadeira e tal. Mas no primeiro, você só vê ele virando para trás e levando a cadeirada. Enquanto ele vira para trás, você só ouve lá o mediador gritando: não! Nunes. Não dá Atena. Não dá Atena. Não dá Atena, não dá Atena. Aí, pá, vem a cadeirada, aí vem o Nunes salvar lá. Ele diz que... E teve a segunda, que ele bate com a cadeira e joga a cadeira. Que foi a que o Miguel retratou, na verdade, na primeira charge, foi essa que ele retratou. Jogando, aquela hora que ele joga a cadeira. Cadeira voadora. Agora, eu li hoje que o senador Girão foi impedido de participar, de continuar participando de um debate... Judicialmente, exatamente, porque o partido dele não tem candidato suficiente para... Aí fica livre escolha da emissora convidar ou não, entendeu? E ele foi convidado, mas aí alguém do PT e do PL, eu não sei o que foi, entrou com uma ação e conseguiram retirar, e ele ficou indignado. Porque entre o primeiro bloco e o segundo, ele foi obrigado a se retirar, entendeu? O senador Girão, eu nem sabia que ele era lá quais forem as regras, se você assina e diz que vai cumpri-las, espera-se que cumpra. O debate pressupõe isso. Uma coisa que eu estava pensando era isso. As menores coisas, as menores das coisas da civilização, a polidez e a educação formal, aquilo que é com licença, por favor, obrigado, desapareceram nessas conversas. Completamente. Desapareceram. Primeiro, na objetividade do mundo dos negócios, em que se afasta a polidez para ir direto ao ponto. Mas, segundo, na ofensa, que no mundo político era uma coisa, digamos assim, com uma certa métrica, né? Um versejar, talvez, uma rima, a ofensa tinha alguma dignidade, e agora é o calão da bandidagem. É o calão da bandidagem. O que você tinha antes eram denúncias. Denúncia de corrupção, alguma coisa assim, denúncia, tudo bem, né? Você pode faz dizer, parte do jogo. Está sendo denunciado, está sendo condenado, está sendo investigado, faz parte. Agora, xingamento e tratar de coisas como... Bom, primeiro começou com o Boulos, dizendo que o Boulos cheirava. Depois a Tabata, como é que o cara fala que era responsável pelo suicídio do pai? Gente, isso é de uma impressionante, foi um festival, aí falou mal da mulher do Nunes. Ele desandou ali, e eu soube que ele usou contra o locutor lá, como é o nome dele, o que é candidato também? O Datena? Ele usou contra o Datena linguagem de presídio. É isso que eu falei, calão de presidiário. E aí ficaram discutindo ali os dois, porque os dois sabem linguagem de presídio. A verdade é o seguinte, e nós vimos uma coisa... 3 representantes da extrema-direita, porque os 3 são da extrema-direita, não da direita, da extrema-direita. 3 representantes da extrema-direita, um deles, eu lembro que esse Datena mesmo publicou nas redes no dia seguinte que ele é um homem que defende o diálogo, ele é contra a violência. Como assim, Datena? Você promoveu e mostrou, explicitou e defendeu a violência em toda a sua carreira jornalística. Que história é essa? Humilhando as pessoas, geralmente pessoas mais... Sim, humilhando pessoas pobres. A verdade é que a gente viu ali 3 caras da extrema-direita disputando espaço
e em pânico, porque o Marçal é um disruptor para todos eles. Hoje e ontem, a direita estava comemorando a cadeirada. Estava comemorando. É verdade, o Elinaldo tem razão, deram uma cadeirada judicial no Eduardo. Exatamente. Funcionou como uma cadeirada. Mas a gente está falando, olha, do Marçal. A gente sofre, mas acaba rindo. Falando mal, não sei o quê. Vocês lembram do Bolsonaro falando mal da mulher do presidente francês, do Macron? Sim, né? Sim. Quer dizer, é uma tática, isso não é uma coisa isolada. Não, mas é também uma coisa que está na natureza dele. Como é que se diz? Deve ter ali uma... Como é que se diz isso? Planejamento. Não, um livrinho, né, de regras. Um manual de redação. Um manual de redação. Eu lembro de uma história muito conhecida do debate do Collor com o Lula. O Collor falou mal da filha do Lula, desandou de inventar um monte de histórias. E o Lula tinha uma pasta com ele lá na prancheta, uma prancheta cheia de documentos dizendo que o Collor cheirava, que o Collor, enfim, contando toda a verdade do Collor, e ele não usou. Ele não usou porque, naquela época... Mas o Collor levou pessoas, também mas certas pessoas ainda tinham uma certa ética, entendeu? E o Lula achou que essa não era a melhor maneira, e a gente pensa assim também. A gente se recusa, a gente resiste a usar a mesma linguagem que eles, entendeu? Bom, Miguel, você lembra do 3 em 1? Naquele tempo, a acusação era ter um... Ter um 3 em 1. Exatamente, era ter um 3 em 1. Que loucura. Mas a verdade, gente, é que assim... Para quem não sabe, que não é daquela época. O Marçal é um problema terrível para nós também. Eu fico apavorado com a possibilidade dele poder ir junto com outro cara da direita para o segundo turno, mas acho que não. Eu espero que as pesquisas que vão sair hoje e amanhã já mostrem que ele paralisou e continuou a paralisia que ele estava e até uma certa redução. A Quest sai amanhã, parece. A Quest, pois é. Eu espero isso. Mas, na verdade, é o seguinte, o Marçal é um problema para nós, mas é um problema para a direita também. A própria extrema-direita está meio sem saber. Eu vi uma Malafaia comemorando a cadeirada e aliviada, querendo tirar o Marçal. Quem tem que tirar esse cara é um absurdo. Se eles próprios estão achando isso... Mas ele quer tirar porque os votos vão para quem? Vão para a extrema-direita. Eles querem que ele saia de lá para levar os votos para o Nunes, exatamente. Eles querem isso, mas também porque eles temem, e o Bolsonaro também, e os filhos do Bolsonaro também, que o Marçal vai capturar todo o exército. Vai. A ideia é essa. Uma hora ele vai. E ele está caminhando nessa direção, ele está fagocitando o bolsonarismo. Mas, ao mesmo tempo, sabe o que eu acho? É tão explícito e violento. Ele é talvez mais do que o Bolsonaro e do que os filhos do Bolsonaro. E aí, exagerando muito, é possível que reduza também o número de seguidores, que tem algumas... Você tem 1/3, digamos, da população, né, bolsonarista. Mas, de repente, tem gente que não ele falou mal do pai da menina, ele falou da mulher do... É tão exagerado que isso pode reverter para outra, né? Para outro lado. E essa encenação também. A encenação dele. Em vez da gente falar desses personagens, a gente deveria falar do que está por detrás disso, os votos que elegem essas pessoas. O que está acontecendo com o eleitorado? Quer dizer, a gente sabe, a gente imagina, a gente supõe. Mas era interessante a gente falar sobre isso. Mas ainda por que o eleitorado vota nessa gente? Um pouco na direção do que a Regina falou, e também já chegando nisso que você está falando, é o seguinte, se você consegue tirar o Marçal da jogada, o Datena cresceria um pouco, mas o principal beneficiário é o Nunes, eu tenho certeza absoluta. Claro. Também acho. Por outro lado, a existência dele ali, ela, mesmo que de forma não muito provável, ela coloca em risco a presença do Nunes. Uma subida meteórica do Marçal nos últimos dias de uma campanha tiraria, por exemplo, o Nunes do... Pode acontecer. Pode acontecer ainda, porque, de certa forma, os votos do Boulos são bem consolidados. O Boulos também está num certo patamar de segurança ali. Então, então, essa que é a verdade. Agora, há votos na direita para ganhar fácil, no primeiro turno. Olha esse comentário. Meu medo de tirarem todos os outros candidatos é isso. Eu pensei a mesma coisa que Datena criou Marçal. Pois é, o que vemos hoje é isso que você tinha falado, né? Comentei isso hoje de manhã. Em grande parte, consequência dos programas policialescos
que proliferaram nos anos 90, fazendo o povo se voltar para esse tempo de violência. Eu queria dizer uma coisa aqui, que hoje de manhã, no programa que eu faço com o Mário Vitor, a gente entrevistou o Zé Genuíno. E a gente entrou nesse assunto um pouco, né? Por que isso que vocês levantaram? Por que as pessoas estão... por que o Marçal foi aplaudido na Bienal, gente? Claro que por uma parte das pessoas. Mas o que o Genuíno está dizendo é que ele agora, ele não é candidato a nada, ele está aposentado, mas a militância dele agora é pela formação política da população. Então, ele faz um corpo a corpo na campanha para o Boulos, mas tentando arregimentar as pessoas, e talvez até voluntários também, para esse trabalho que não foi feito, o trabalho de formação política das bases, né, das pessoas em geral. E o que a gente está vendo hoje? É aquela rejeição, isso já foi falado muitas vezes, a rejeição à política. E as pessoas têm que entender, têm que voltar a entender que não há outra saída se não for através da política. Essa ideia de uma certa aridez ideológica, uma espécie de raso ideológico, já tem alguns dias já que ela tem corrido pela nossa esfera, digamos assim, e eu acho que tem sentido, mas é que eu acho que essa aridez ideológica, essa falta de combate ideológico tem muito a ver com o tempo que a gente vive. A ideologia existe muita e está na extrema-direita, ela é quem hoje em dia usa mais a ideologia, usa mais a conceituação pura do que a gente. A gente está num certo pragmatismo social-democrata. Não estou criticando. Já foi um ganho monumental para os trabalhadores, a social-democracia, que agora olhem para trás, porque ficou no passado. A social-democracia ficou no passado. O welfare state, benefícios trabalhistas, direitos, passado. A tendência é uma selvageria cada vez maior chegar numa situação dessa. Então, como acontece? O processo foi ficando mais... Nós mesmos não temos produção teórica, a esquerda tem pouquíssima produção teórica e acadêmica. Mas é exatamente a esquerda não consegue, não tem ideias novas e não compreende ainda direito as novas relações de trabalho que existem, a maneira como o mundo está organizado hoje. Sem isso, fica difícil. Só vejo organicidade real em movimentos como o MST e outros, que constrói de criancinha. A pessoa entra pequenina naquilo, nasce no meio da organicidade, compreende o mundo de uma forma muito densa e crítica. São organizações maravilhosas, mas ainda é uma parcela pequeniníssima da sociedade. Porque o resto vive trabalho fordista, trabalho que não tem sentido. Olha, acho que a reação, só para um fato rápido, para concordar com isso, porque a reação do rapaz que veio aqui em casa, que faz serviço de bombeiro, a reação dele é ele dizer o seguinte: por isso que há 10 anos que eu não voto em ninguém, entendeu? É isso aí, ele fica tão... não é que ele apoia o Marçal, nem o nada, não. Ele não vota. Acredita em ninguém. Ele não acredita em ninguém. É inacreditável. Agora, indo nessa linha aí que o Aroeira estava dizendo, e voltando a mencionar o Genuíno, acho que foi muito boa a entrevista dele. Ele diz o seguinte, que a esquerda não está bem, nem no Brasil, nem no mundo, e que ele está engajado na discussão de uma nova subjetividade revolucionária, que recoloca os valores do socialismo libertário, democrático, humanista, pluralista. E ele diz, olha, eu não consigo... As pessoas têm que recuperar a utopia e os sonhos. Perfeito. Então, a ideologia... A gente tem sido movido à distopia pelo puro medo, e não pode. Não é, o medo nos move em direções pavorosas, porque a gente tem que ter utopia. Mover pela... Eu quero aquilo. E não, eu não quero aquilo, deixa eu sair de perto para onde for, porque a gente corre para lugares horríveis também. O Genuíno sempre, claro, um cara com essa densidade e esse comprometimento, alguém tinha que pensar. Alguém com juízo tem que começar a pensar um mundo pós-apocalíptico, no sentido de que a política, no momento, é uma queda de braço entre nós e os fascistas. E muito pragmática, difícil, né? É muito difícil não ser pragmático diante de uma situação dessas, né? Nós e os fascistas. E ele fala isso, que recuperar isso. A esquerda virou uma coisa imediatista e também burocrática. Perdeu o sonho. Isso, e que eu acho que essa coisa da utopia... Gostei disso também.
eu também achei importante, porque isso é a formação política que deixou de haver, né? Ou que nunca teve, não sei. Em formação, né, política é uma coisa que mistura, eu acho, a luta concreta com a reflexão sobre ela. Né? Então, sempre achei assim, aquilo que o século XIX tinha muito. Eu olhava a realidade e a academia pensava sobre isso. Marx é um fruto disso, da reflexão, dessa densidade filosófica, olhando a realidade objetiva do trabalhador, usando ciência para isso. E a gente está distanciado, está faltando essa conexão. Tudo hoje em dia é isolado, é um feudo. A academia é um feudo lá, o sindicalismo virou um feudo acolá, assim, o negócio, o capitalismo, tudo muito separado, já compartimentado demais. A gente não sabe nem onde estão os trabalhadores. Eu cansei de distribuir panfleto em porta de fábrica quando era menino, no movimento estudantil. Saíam 2, 3, 4 mil trabalhadores, entravam. Onde existem 2, 3, 4 mil trabalhadores ao mesmo tempo? Estão trabalhando em cubículos no centro da cidade, você não sabe nem em que edifícios. O metrô é uma densidade onde você não consegue. É tudo muito difícil hoje em dia, e, no entanto, é facílimo, porque a rede social encontra todo mundo até no fim do mundo. Só que ela não é nossa. Pelo contrário, ela é nossa quase inimiga. Ela realmente nos boicota, nos sujeita, nos censura e ainda nos acusa de censuradores. Ainda tem isso. Agora, bom, tem outros assuntos que eu queria tratar com vocês aqui também. Primeiro, esse assunto das queimadas, né? Do Brasil pegando fogo. Mas o que eu queria mais falar sobre isso é que eu acho que é uma coisa que está conectada. Eu acho que a grande parte desses incêndios é criminoso. E é preciso agir com a polícia. Sabe, a gente tem que apagar o fogo, é a prioridade. Mas isso aí, e muita gente, eu já ouvi gente falando, isso aí é uma continuação do 8 de janeiro. Isso aí é também um golpe fascista. Mas você acha que as pessoas estão preocupadas com isso? O Aroeira outro dia falou, é uma coisa muito distante, assim, daqui a 30 anos. Eu não acho que nem a mídia, nem a população esteja tão preocupada com isso. Hoje eu tive uma conversa assim. Hoje eu tive uma conversa em que hoje em dia também tem uma conversa que o Lula está lento demais para combater o fogo, muito lento e tal. Tenho ouvido muito isso. Por quê? Primeiro, eu não concordo tanto assim com isso, porque a estrutura de combate a incêndio ela é estadual. Aquele negócio, né? O governo federal parece ser um local físico e não é. É muito mais um conceito e um monte de dinheiro, basicamente, é isso. As estruturas estão nos estados, e os estados, especialmente os que tacam fogo na floresta e no cerrado, e no Pantanal, são estados que estão interessados no fogo, porque, no momento, eles são governados justamente pelas bancadas que tocam fogo. Tocam fogo. Hoje, na televisão, mostra um vídeo à noite de um fazendeiro botando fogo na sua própria fazenda. Exatamente. A gente não sabe se existe seguro para isso e tal, mas o que acontece você tem razão, os governadores, o Lula já convocou os governadores. Eu não sei se eles estão mobilizados para se encontrar. Não, as estruturas são deles, bombeiros, tudo. Então, é muito grave. Aqui no Rio, aqui em Niterói, já teve incêndio. Aqui no Rio mesmo, a gente está vendo o fogo chegando. Isso é uma coisa tão dramática e tão trágica e perigosíssima. As pessoas não estão entendendo. Quer dizer, até estão. Eu vejo que a televisão está dando isso o tempo inteiro. A televisão, mas a sociedade como um todo... Não está falando. A Cláudia me mostrou lá em Belo Horizonte, fuligem no travesseiro. Fuligem, que se você passar a mão, fica preto de carvão. Sacudir. Fuligem real. São Paulo estava muito parecido até 2, 3 dias atrás. Um negócio impressionante. Aliás, eu queria até falar um pouquinho sobre a inauguração do painel, que eu acabei indo para São Paulo. Eu ia te perguntar isso. Mas voltando à fuligem, voltando à fuligem, assim, pedaços de carvão flutuando no ar. Igual quando queimam papel perto da gente, sobe aquelas folhinhas, aquelas tirinhas de papel queimado. Entra na tua corrente sanguínea. O problema é que eu vejo até pelas charges que a gente faz, as charges que a gente faz sobre incêndio, sobre queimada, é uma repercussão pequena. Entendeu? A charge que a gente faz sobre outras coisas é a repercussão maior. Depende da qualidade da charge, não estou falando disso. Não, sim, mas a repercussão tem muito mais a ver com o assunto
de interesse das pessoas do que qualquer outra coisa. E não vejo esse interesse, entendeu? É engraçado isso. Enfim, vamos esperar que isso também mude, né? Eu concordo com o Miguel, Regina. Apesar de uma parte da população já se interessar, na verdade, assim, o assunto que mobiliza, por mais que a gente tenha feito charges e memes monumentais, o que mobiliza é uma cadeirada. É uma coisa desse tipo que mobiliza mais. Claro. E isso é uma preocupação para mim, porque assim, isso atrapalha. Eu fico impressionado, tiro o chapéu do governo estar conseguindo governar num ano eleitoral tão chucro feito esse. Chucro. Igual aquele estouro de rodeio que queria que acabasse aquela tortura, aquele absurdo. Os 8 segundos. Difícil ficar no lombo do Congresso por 8 segundos com esse tipo de política que os caras fazem. Sim, eu já até fiz essa charge algumas vezes, porque nós estamos vivendo um período em que não há negociação. Não é só na base que o tecido social está esgarçado e esfarrapado, não. Você vê que lá nos poderes, na relação dos poderes, a relação entre os poderes é pavorosa hoje em dia, especialmente o parlamento com os outros dois. Pavorosa, de guerra aberta. Onde já se viu, gente? É muito difícil governar um país assim, porque as estruturas do governo, as 3 estruturas do governo, mal se fala. Hoje em dia o Supremo se fala com o Executivo, mas há pouco tempo metia o pé na porta do Executivo. Facilitou um impeachment, facilitou a prisão de um candidato e assim por diante. Eu acho assim que, por exemplo, São Paulo, que já teve essa semana o pior ar respirável de cidade grande no mundo inteiro, eu acho que isso pode fazer as pessoas se conscientizarem. Belo Horizonte, você falou da Cláudia, Belo Horizonte está um terror. Não chove há quase 200 dias. E o ar também está irrespirável. Isso aí vai... Claro que não é uma coisa imediata. Em algum momento incomoda. Imediato, mas passa, né? Passa. Não, mas imediato você vai para o hospital, porque aí você está com um problema respiratório. Mas daqui a uns anos você pode estar com câncer por causa disso. Porque essas partículas entram no teu sistema, entram na tua corrente sanguínea. É muito perigoso. Eu já vi médico falando sobre isso. Colam nos brônquios e tal, o negócio cobre os brônquios. Mas, assim, claro. Não pode falar, fala aí, diga aí. Não, ao mesmo tempo, você vê isso, você vê incêndio em Portugal e você vê enchente na Europa Central devastadora. Então, está um desequilíbrio. Há uma crise climática real e foi numa rapidez danada. Foi muito a maior parte dos especialistas fala que surpreendeu até a eles a rapidez com que ela se agravou. O Miguel tem razão numa coisa, vai melhorar, muda um pouco, inverte um pouco a situação do clima, quando você muda as estações, e aí tem uma pausa por algum tempo, você vai passar 1 ano ou 2 um pouco menos agressivo, mas vai voltar mais forte ainda da outra vez, porque os fenômenos vêm em ondas e voltam. Período bom, ninguém vai pensar nisso. Né? É uma dessas coisas que, no momento, era para se aproveitar o fato da crise climática estar tão óbvia, e tentar lançar políticas para o planeta inteiro. Só que nós estamos igual logo antes da Segunda Guerra Mundial, a antiga Liga das Nações, a ONU, que é o organismo para isso, mesmo com respeito que as estruturas como o Unicef e as outras de combate à fome, de preocupação climática, são respeitadas no mundo, mas o poder é zero. Elas não conseguem convencer um secretário de governo, em local nenhum, a mudar uma política. No momento, o único interesse do planeta é a guerra comercial, que já se tornou guerra militar em vários locais do mundo também, mas essa gigantesca guerra... Há muito tempo, Bom tempo já. Então, o nosso problema é que a gente está tentando fazer política com decência num planeta que está absolutamente conflagrado. A gente está tentando falar de ideologia ou de razão num planeta que simplesmente... Ou de sonho, num planeta onde simplesmente nem a verdade faz sentido. Onde a verdade já está sendo estraçalhada. Agora, falando em guerra, queria trazer mais um assunto aqui, por isso falei, hoje tem muito assunto. Vocês viram essa história no Líbano, das explosões dos pagers? Eu fiquei chocado. Do pessoal do Hezbollah, que dizem todos eles se falam através de pagers. São aqueles pequenos... Como é que a gente chamava antigamente? A gente usava... era pager, você fala um com o outro... mas tinha outro nome. Rádio comunicador, rádio... Não, é texto, é de texto. Você se comunica ali. Então, digita um texto. para você ver, morreram 9 pessoas,
quase 3 mil pessoas feridas. Ou seja, foi uma coisa gigantesca. Eles conseguiram invadir os peixes e forçá-los a explodir. Exatamente. Israel não reivindicou, mas é claro, né? Está claro. Chance alta. Pode ser a América também. Né? É de uma sofisticação tecnológica muito grande. É impressionante. Agora, o Hezbollah não perdeu a comunicação entre si. Entre os mortos tem uma menina de 8 anos. Então, isso aí não vai parar, isso aí só vai aumentar. Isso, no momento em que... Olha, é isso que eu te falo. Quando bilionários são donos de todas as comunicações, e essa é uma maneira, porque eu consegui imaginar, eu até entendo que pode ter sido feito. Você entra no programa raiz de cada um desses negócios e força ele a fazer alguma coisa que vai aquecer a bateria. E as baterias todas são muito perigosas nesse sentido. Se aquece... Foi um vírus, né? Um vírus que eles instalaram. Um vírus que, mas provavelmente pelo aquecimento da bateria que se provoca a explosão. Mas tiveram acesso de alguma forma, né? Sim, a essa comunicação. Porque está tudo, de alguma forma, conectado ou tem porta de entrada. Até coisa que não está conectada tem porta de entrada. E você pode inventar algum meio físico à distância de simular o contato. A tecnologia faz essas coisas. E, de repente, você consegue invadir um negócio que está achando que está seguro porque não está conectado à internet, o seu computador, mas como ele tem uma porta de entrada, alguém consegue via um Wi-Fi ou um comando qualquer e pronto. Isso é terrorismo. O nome disso é terrorismo. Parece que o embaixador iraniano no Líbano foi ferido também pela explosão. A gente vai ficar sabendo agora das coisas, mas... e vai ter um revide, né? Então, isso aí... E a única resposta que a gente tem, aí voltando para a pergunta lá do começo, é que a gente só pode reagir com rapidez também, quer dizer, uma queda de braço, uma luta de golpes, você reage botando a mão na frente, tentando dar um sopapo para afastar, ou seja, nós não temos o tempo conceitual, emocional e físico para sentar com as pessoas e falar para elas, olha, o mundo funciona assim, olha só, olha comigo, vem cá, olha comigo o mundo, você vai ver como é que ele funciona, então. Falta esse tempo. Mas a gente precisa, porque, como diz o Genuíno, a única maneira de recuperar a própria ideia da esquerda, que a esquerda está tendo uma crise identitária também muito forte. Se a gente começa a usar a metodologia da direita, quanto tempo até sermos nós mesmos eles? O Genuíno tem toda razão para recuperar a própria ideia de existir uma tentativa de melhorar o mundo só com utopia. O medo só força a gente a reagir, mas não vai nos levar muito longe. Não. Eu acho que a gente não vai usar a mesma linguagem deles. A gente não é capaz disso. A gente não tem... Se a gente for capaz, a gente vira os caras. Exatamente. Pressupõe o horror, né? Pressupõe a maldade intrínseca. Exatamente. Não dá é igual naqueles filmes aquelas coisas do Tolkien. A língua de Mordor já traz a maldade dentro de si. Houve uma mudança nos últimos anos na linguagem, na comunicação no mundo, que a gente não entendeu ainda. Nós não literalmente, a língua hoje traz a maldade. Literalmente, a comunicação hoje traz a maldade dentro dela. Traz o mal dentro dela. Mas a gente não pode esquecer que há um interesse econômico por detrás disso. Mas lembra das experiências do Facebook, colocando só notícias angustiantes em certos perfis para ver o que acontecia com as pessoas de 3, 4 anos atrás? O que eu acho que uma das piores coisas do nosso tempo moderno, contemporâneo, é o fato de você não saber mais o que é verdade, o que não é. É a verdade não ser mais importante. Quer dizer, você vê esses caras... Alguém aqui falou assim, vocês ficam falando do Marçal e tal, é isso que dá projeção a ele. Mas a gente precisa falar dessas pessoas, né? Porque, para eles mentem de uma forma tão natural, tão descarada, que a verdade passa a ser uma coisa secundária. Essa é a questão principal. Não falar ou falar do Marçal, a gente está num grupo que tem discutido isso também, e eu tenho vários outros. Não vamos falar nele, quer dizer, a tática do avestruz. Se a gente não tocar no assunto, ele não vai desaparecer. A gente não fala nele, eles falam e só vai ter a versão deles. A gente tem que dar a nossa versão. Não tem outro jeito. Claro. Mas eu reparei, você falou da verdade, eu reparei, o Facebook mesmo está oferecendo e está avisando todo mundo que está usando uma ferramenta de inteligência artificial para não permitir a divulgação de notícias falsas.
se antecipou, o que eu acho que é ajuizado da parte do Zuckerberg, se antecipou uma possível e provável legislação que vai começar a ser pensada nos tempos que vêm aí agora. Bem na direção oposta ao do Twitter, lá do fora da lei internacional, do pirata internacional, Elon Musk, né? Pirata internacional. Exatamente. Olha só, ô Miguel, você tem que colocar as chaves daqui a pouco, não dá mais tempo. Já estou organizando aqui. E eu quero falar um pouquinho, então, antes que a Regina deixa eu botar o painel, Aruê, vou o painel aqui, aí você fala sobre ele. Pode ser? Claro, claro. Deixa eu... Aqui, está aqui, pronto. Está aqui, vou colocar e compartilhar. Foi uma experiência bem interessante, porque o painel está quase pronto, mas não está pronto. Ele vai até ali onde está o João Bosco, para a esquerda de quem está vendo aqui. O João Bosco para a esquerda é o painel todo em azulejos, é um negócio muito chique, muito bonito. E do lado de cá é um lambe-lambe, que o Cadu, um super artista de São Paulo, artista internacional também, ele pinta em penas de prédio, faz essas pinturas impressionantes, esses muralismos modernos, impressionante, Miguel. O cara é um... E ele teve essa ideia, vamos fazer uma impressão no tamanho que falta para completar o mural, que está terminando de fazer ali. E eu até fiz o lambe-lambe junto com ele, igual antigamente, a gente fazendo com cola e tudo mais. Então, a intervenção, foi uma série de intervenções e a praça enchendo de gente, foi um negócio espetacular. Um bocado de gente apareceu, comemorou-se aniversário de Dom Paulo Evaristo Arce, que está lá no comecinho do mural, e teve um show da Orquestra Tabarana, eu toquei com os caras, toquei com o Naum Gomes, que é um super trompetista também, e foi um desses momentos em que a praça confirmou a vocação, porque eles fazem também uma comida muito gostosa, como diz o Sérgio Gomes. Quem pode, paga, quem não pode, pega. Basicamente é isso. Então, muita gente, muito morador de rua, vai lá participar. Isso é muito legal. E é uma praça que tem intervenções do Elifas Andreato, de tanta gente, todas elas na direção dessa luta que a gente está nela há quantos anos? 50, né? Cada um de nós aqui é nessa faixa de anos que a gente está nessa luta. Tenta identificar um pouco aqui as pessoas. Esse é o Aldir, né? O Aldir, aqui a Laerte, quando era menino ainda, aqui o João Bosco, em fio. Esse é o João Bosco, aqui embaixo? Aqui embaixo é o João Bosco, em fio. Essa aqui não. Essa é aquela atriz, é porque na posição que ela está, ficou com o rosto fino. É uma atriz importante, Ruth. É isso mesmo. Ruth Escobar. Na frente, a outra atriz também não é Sócrates, não, é um advogado, se não me engano. Tá. Advogado também. Aqui ficaram alguns artistas. Legal, não. Esse é o próprio Elifas Andreato, jovem. É o Elifas jovem. Tá. E aí já não dá mais, porque assim, lá na frente tem gente que a gente conhece, mas a perspectiva mudou tudo ali. Tem uns 2 ou 3 azulejos que foram colocados errados, mas vão ser consertados. Tem um que eu fiquei... Meu toque agiu, eu fiquei tentando rodar o azulejo 90 graus para ele encaixar direito. Não tinha como, o azulejo está colado ali. Mas vai ser consertado. É parte do processo se montar um painel desse tamanho. Vocês podem ver aí que é bastante grande, né? É um negócio de 13, 15 metros. São 2 metros e tanto de altura, quase 3 metros. É bem grande. É bem grande. Então, essa foi a minha aventura paulista, lá numa praça que tem o nome de Vladimir Herzog, e tem uma história que faz jus ao nome. É uma história de muita participação popular ali. É isso mesmo, bacana demais. Bom, vou tentar passar as chaves. Então, muito agora, legal, muito bom. Vou voltar daqui. Essa aqui é uma que eu não publiquei ainda. Essa eu tenho visto umas 2 nessa direção por aí. Eu admito que eu já vi. Mas é inevitável. Não tem jeito. Eu não publiquei ainda, então nem sei. E muitas cadeiras lindas também, inclusive muitas cadeiras lindas. E é uma delícia desenhar cadeira, né? Eu descobri sempre isso. Muito bom, sempre muito bom. Essa é de hoje. Depois do debate que ele chamou da pena de orangotango, mas ele que gosta de jogar cocô nos adversários. É verdade. Com esses olhos juntos que são tão significam tanto. Né? Acho que eu entendi esse zoinho, o zoinho dele. Que saiu hoje, das cadeiras, da arma branca.
branca, agora preta, elas ficam fixadas no chão, né? Agora estão fixadas. É. Gente, que loucura isso. Também uma que é só de puffs, né? É um meme que é só daquele puff. Só puff. Exatamente. Mas o puff pode ser pesado também, né? Essa é a charge que eu fiz para aquilo que você levantou, Regina. Os focos, são 5.000 focos de incêndio em todo o país. Porque é uma mistura de crime é uma mistura de crime com crime. É uma crise climática causada por crimes contra a humanidade, misturada com o crime político imediato, que é o tacar fogo para perturbar o cenário político brasileiro, ou para conseguir expulsar indígenas, ou para conseguir criar um pasto. Um crime ali, crime de Polícia Federal. Essa foi em cima da cadeira, foi na noite da cadeirada. Miguel levantou da cama para desenhar essa charge que eu sei que ele me contou. Eu não tinha ido ainda para a cama, eu estava indo para a cama. Não, e você sabe que tem esse negócio de cadeira com a Prefeitura de São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo Você lembram do Fernando Henrique que sentou na cadeira? Sim, Fernando Henrique. E Jânio Quadros depois limpou a cadeira e detetizou, dizendo que nádegas indevidas sentaram-se nessa cadeira. As nádegas indevidas eram do Fernando Henrique Cardoso. Que se precipitou, né? Se precipitou em sentar na cadeira. Não deu sorte. Bem ao estilo dele, né? Olha, a Elizabeth Coutinho está dizendo que, graças a Deus, choveu no Pantanal. Tomara, né, gente? Choveu em São Paulo também. A garoa ontem já teve um pouquinho, já deu uma melhorada. Aqui no Rio um pouco também. Aqui também deu uma chuva. Mas a gente foi menos atingido. Tinha muito ainda. Eu vi quando eu viajei para São Paulo no sábado cedinho, o sol vermelho de manhã. Gente, sol vermelho de manhã é poluição. É poluição não nascente, porque geralmente à noite a poluição cai. Total. E o sol já nascer vermelho é poluição total. Miguel, você tem razão. Só tem Rock in Rio numa banda de heavy metal que vem e na Cyndi Lauper. Exatamente. O rock acabou. Sertanejo no rock é fogo, né? Não, domingo foi o dia do rock, né? Tinha até domingo, exatamente. Teve aquele Imagine Dragons também que eu gosto. Essa é uma charge que era um cartoon, na verdade. É o verdadeiro meteoro. Somos nós mesmos. Gostei. Estou vendo aqui que Portugal está combatendo 172 focos de incêndio florestais. Não, Portugal está chegando nas casas, no norte de Portugal. Poxa, gente, região do Porto. Brasília hoje está assim, né? Lula. Brasília está assim. Brasília já é seco no normal. Gente, o Parque Nacional lá de Brasília, e estão dizendo, agora eu vi há pouco tempo, que parece que foi criminoso também o incêndio. Certamente. O que mais nós temos? Na verdade, mais uma. O cara foi enquadrado dentro da Austrália. Foi. Saiu xingando a Austrália também. Vai declarar guerra ao planeta todo? Está na hora do planeta reagir. Ele se acha, né? Ele se acha. Ele tem dinheiro, a linguagem é essa. Está na hora do planeta reagir um pouquinho. Aí o que a gente estava falando antes, da falta de interesse, né, da classe política. Sim, então não estão nem aí, deixa eu acender meu cigarro, exatamente. Exatamente. Essa é uma das minhas charges recordistas de curtições para baixo. E, no entanto, de curtições para baixo. E, no entanto, é uma charge que eu acho que tem significado, porque talvez a principal consequência dessas bets, da proliferação delas, é uma ferramenta de lavagem de dinheiro impressionante. Certamente. Aqui, onde deu match aqui nas três, né? A lavagem de dinheiro. Nas três é a hora que cai o dinheiro, né? É uma maquininha caça-níquel, né? Aqui, a Deolane continua presa, saindo né? e voltando. Continua preso. Continua preso. Saiu e voltou. Não se fala mais nela, né? Que bom. Não se fala mais nela, mas assim, há uma investigação em curso, talvez até por isso não se fale mais nela. Há uma investigação em curso justamente com os laranjas e a indústria que fica em volta das bets para fazer a lavagem de dinheiro. Certamente. Então, vamos ver como é que essa investigação da PF corre aí. E há também, na direção dentro do Congresso, e até dentro do governo federal mesmo, há também a ideia de legalizar uma parte das bets, porque a arrecadação de imposto delas seria bem interessante para o governo. Estão regulamentando. Mas para legalizar, tem que regulamentar, inclusive criação de mecanismos
para impedir que as pessoas percam tudo e devam as calças e a casa e a família porque apostaram nessas porcarias sem nenhum tipo de noção. Deveria haver também uma maneira de legislar na direção de proteger a população. E essa é a minha versão da cadeira, só voltando ali, é a cadeira dando a declaração do Datena. Eu faria de novo. Agora eu invejo a tua cadeira, a beleza dela. Hoje ele disse que não bate 2 vezes em covarde. Eu vi isso também. Mas, uma olha, boa saída retórica. Aqui o pessoal está dizendo, a Ivana falando uma coisa super preocupante em Brasília. Nessa madrugada, parecia que estava queimando dentro do apartamento. Pensei que eu tinha colocado fogo em alguma coisa. Imagina a fumaça. Eu senti em São Paulo. Em alguns lugares, eu senti uma espécie de cheiro de queimado mesmo. Eu já senti aqui no Rio também. Mas houve um dia que queimou muito aqui no Rio. Aqui no Rio ficou uma névoa. E aqui, já é meu cartazinho aqui, são os meus tradicionais gatinhos, convidando vocês para assistirem o Igor, Essa e eu, daqui a pouquinho, lá no 10 da Botequim, que eu saio daqui correndo, a gente termina, eu fecho o negócio, nem fico para conversar e pico a mula para tocar lá no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Quem da comunidade estiver aí, aparece por lá que a gente bate um papo. É na Travessa dos Tamoios, 32, ali no Flamengo. É isso aí. Mas nós temos 5 minutos de programa. Temos ainda. Temos 5 minutos. Só ler. A gente falou da queimada lá em Portugal, a Vânia Gomes falou que em Coimbra está queimando, em Aveiro, a Ana Maria Lana falou. Em Aveiro. Conheço Aveiro. E está muito complicado lá, muito complicado. Agora tem tufão no Vietnã, tem chuva na Europa Central. Não, a Europa Central alagamento. Alagamento. Então, gente, os sinais estão aí, igual na música do Alceu, né? Eu já escuto. Os sinais estão aí. Ele muita gente já vinha falando, ninguém acreditou, e agora não é nem mais um sinal, né? Acho que não é mais sinal, não. Já está a primeira onda do problema. Está acontecendo. Então, a gente tem que... E é isso, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente nesses debates, se é que vai ser... Aqui no Rio teve debate, Miguel? Já teve debate. Não, debate na televisão eu não me lembro. Teve debate também não. Aqui no Rio, as pesquisas dão números assim tão grandes. Aqui a emoção não existe, né? Porque o pai está com uma vantagem. Eu, gostaria mais de que a gente conseguisse eleger uma Câmara dos Vereadores decente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso é o mais importante. Melhor se tirar gente da milícia de dentro dessa Câmara dos Vereadores ajudaria muito. É verdade. É muito importante essa eleição municipal para a Câmara. E agora, vocês têm visto a campanha do Ramagem, e parece que ele está sendo candidato a governador, porque ele só fala de segurança, só fala de polícia. Ele é muito violento também, ele agride as outras pessoas. Ele está em que posição? Mente, fala mentira. Nas pesquisas, mais ou menos. Ele tá com acho que 16, por aí. 13, 14, 13. E o Paz com 64, não sei. Bom, espero que a gente não precise se preocupar, né? Espero que a gente possa se concentrar nisso. Eu sei que muita gente fala, mas o Tarcísio, ok, eu entendo, seria muito bom. Mas, na realidade, não sei se a gente consegue fazer uma coisa dessa. No momento, no Rio de Janeiro, ainda não. Acho que ainda não dá. Mas respeito muito, acho que o pessoal tem uma bela trajetória aqui no Rio, bela mesmo, bonita, de muita luta, muito combate mesmo, e está marcando sua posição, o que é importante. Isso deve ajudar também na eleição de bancada. Vamos botar o PSOL na Câmara, o PSOL, o PT, o PCdoB. Também, mesmo que Niterói é um partido muito bom também. A gente precisa, porque essas eleições, o Brasil é um país municipalista. As eleições municipais que vão acontecer, de certa forma, criam as bases para decidir quem é que vence em 2026. Porque quem elege deputado é prefeito. Quem elege deputado é prefeito. É grupos de prefeitos que conseguem eleger os deputados. E tem uma simbiose, e vice-versa, mas, no momento, esses prefeitos que vão ter, eu acho que vai exigir muita habilidade política do Lula também, para conversar diretamente com muitos desses prefeitos.
nos estados todos, porque isso vai definir o próximo parlamento. Os deputados federais que a gente elegeu nas 2 ou 3 últimas eleições são pavorosos. A gente precisa. Os nossos são muito bons, mas são poucos. A gente precisa aumentar em quantidade o nosso lado e diminuir o deles, e aumentar, então, a qualidade geral da Câmara ao fazer isso. Isso. É isso. Eu botei aqui por pura vaidade, olha só, a Maria Luísa. Obrigado, Maria Luísa. Muito bom, obrigado. Obrigada, que bom. A gente canta para se acalmar, Luísa. A gente canta para se acalmar. É verdade. Cantar outro dia. A nossa conversa é muito no sentido da gente também botar, respirar, a gente acalmar também. Continuar e fazer o que eu espero que acalme vocês, exatamente. O nosso objetivo é esse. A gente bota para fora aquilo que está lá dentro. Chegamos na nossa hora. Agora sim, dentro do nosso horário mesmo. Foi um prazer mesmo. Gente, foi ótimo papo, muito assunto, e eu acho que agora, chegando mais perto de eleição, vai ter muito assunto também. Então é isso. Beijo, Miguel, beijo, Aroeira. Sai correndo. Beijo para todas e todos que acompanharam a gente. Uma companhia deliciosa aqui de vocês, muita gente aqui assistindo. Muito obrigada. Obrigado, e até a próxima terça. Beijão. Tchau. Até quinta.